Para a gente finalizar, então, de uma vez por todas, talvez, o nosso nexo de causalidade, a gente vai trabalhar com a nossa última hipótese de sua exclusão, tá? Que é o nosso fato de terceiro. Aqui no nosso fato de terceiro, e tal qual ocorre no nosso fato exclusivo da vítima, vai se dar uma interrupção do nosso nexo causal. Quando? Quando na medida em que não é a conduta do agente a causa necessária à produção dos danos. Olha aqui, isso daqui é perfeito, gente. A gente está trabalhando com causa necessária. Causa necessária é o quê? A nossa teoria da causalidade adequada, a nossa teoria mais adotada aqui no nosso direito brasileiro. Então, aqui o que a gente vai ter? Vai ter uma causa de interrupção do nexo causal. Por quê? Porque não é a conduta do agente a causa necessária à produção dos danos, tá? Constituindo o quê? Constituindo o comportamento do terceiro na causa exclusiva do resultado lesivo. Então vai se excluir a relação de causalidade com a exoneração, portanto, do aparente responsável. A gente vai entender isso com um exemplo, tá? Imaginemos a seguinte hipótese. O motorista de um caminhão vai perder o controle de um veículo e vai colidir com o veículo que estava imediatamente à sua frente. Esse veículo, então, estava na sua frente. Imagina, eu estou aqui com um carro, vem um caminhão e bate na minha traseira e eu, óbvio, avanço e acabo indo para o passeio público, e dentro do passeio público tinha um pedestre e infelizmente eu atinjo esse pedestre de forma fatal. Esse pedestre, portanto, vem a óbito. Tá? Se a família da vítima, a família desse pedestre, ingressar com uma demanda de responsabilidade civil em face do motorista do veículo, no meu caso, por exemplo, eu sou motorista do veículo, se a família ingressar com uma ação contra a minha pessoa, caberá, eu terei que alegar o fato terceiro como excludente desse liame causal, evidenciando, portanto, que o caminho do evento foi completamente forjado pelo comportamento do caminhoneiro. Então, o liame causal foi dado graças ao comportamento do caminhoneiro. Como foi dado graças ao comportamento do caminhoneiro, é algo fora do que eu poderia ter feito, então isso rompe o nexo de causalidade. Então eu não posso ser responsabilizado por isso. Então, de fato, aqui a gente usando a nossa força da retórica, né, temos aqui algo que vai se assemelhar a um jogo de sinuca. Vamos entender, então. Imagina que o caminhão é um taco com sentido de ação e impulso, tá? O carro é a bola, que é o instrumento do taco, e a vítima, infelizmente, será a nossa caçapa, o buraco da mesa de bilhar. Então, o caminhão é o taco, eu sou a bola e a vítima é a caçapa. Se não tiver o impulso ali do taco, por óbvio, eu não vou rolar para chegar na caçapa, como é esse caso. Então, o nexo causal, a causa que melhor se adequa ao fato lesivo, é a conduta do caminhoneiro. Então, eu não posso ser responsabilizado por isso, tá? Nesse mesmo exemplo, se o motorista do veículo, se eu for condenado, eu terei um prazo de defesa para fazer. Aliás, desculpa. Se eu for demandado, se ajuizarem essa ação contra mim, por óbvio, eu vou ter meu prazo para apresentar minha contestação, e eu vou fazer o uso de quê? Eu vou fazer o uso da nomeação da autoria como uma forma de correção do polo passivo da demanda. Então aqui, o que a gente está trabalhando? A gente está tratando de uma causa de ilegitimidade passiva. Por quê? Porque o autor ajuizou a ação contra a pessoa errada. Eu era a pessoa errada, então eu não tenho legitimidade passiva para figurar nesse polo, tá? Por quê? Porque eu não exercitei qualquer comportamento. Eu estava parado e só avancei ao passeio público em decorrência do abarroamento traseiro deste caminhão, tá? Então, a gente tem que partir da premissa que o verdadeiro causador do dano é o terceiro. Esse terceiro é uma coisa interessante, esse terceiro pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas entenda que a gente não vai considerar esse terceiro assim, é uma pessoa alheia a esse liame causal, tá? Então, considere basicamente isso, tranquilo? Então, indagamos o seguinte: se ainda poderia o condutor do veículo se exonerar ao argumento do fato de terceiro se o caminhão desaparecesse sem qualquer identificação de placa ou condutor. Então, nessa hipótese que eu estou trabalhando com vocês, eu estou no meu carrinho parado, vem o caminhão, bate, só que o mesmo caminhão dá marcha ré e vaza no momento ali do acidente, ninguém consegue anotar a placa, ninguém consegue tomar os dados deles, enfim. Então, em regra, o que a gente vai ter aqui? O que a gente tem nesse tipo de caso? A gente crê que a excludente ainda poderá ser alegada. Por mais que a gente não consiga identificar o agente, aqui o terceiro é uma pessoa individualizada, mas ele também pode ser um indivíduo meramente determinável. Tá? Então, por exemplo,
um ladrão que cometeu um furto e fugiu. A gente não sabe, às vezes, quem é aquele ladrão, mas a gente sabe que é um indivíduo meramente determinável, tá? Então, como é um indivíduo meramente determinável, a gente não teria que a gente não poderia ser responsabilizado por isso, tá? Mas tem um fato importante aqui, tá? O importante é que exista prova testemunhal de que esse terceiro, por exemplo, no caso, se interpôs entre o agente e a vítima e produziu o dano. Então a gente tem que provar isso, tá? Aqui a gente tem que também ter em mente que não parece justo que alguém possa ser responsabilizado quando o seu fato em nada impactou para o dano ou responsabilização de um aparente responsável. Então, eu não posso, não é justo que eu seja responsável por algo que eu não agi para que aquilo ocorresse, tá? Então, aqui a gente tem um princípio claro do nosso direito, tá? Então, essa será a nossa única forma de evitar a perversa responsabilização de um agente virtual, né? De um provável agente, um aparente responsável, né? Mas por outro lado, como a gente não pode responsabilizar esse aparente responsável, é certo que, por outro lado, essa vítima terá um desfecho negativo, né? Ela não conseguirá, aliás, será dificultada a possibilidade dela responsabilizar alguém, mas, por outro lado, sem que possa atribuir esse resultado a alguém, mesmo não identificado, já não mais se trata de fato de terceiro, e sim de força maior ou fortuito externo a exigir a demonstração de inevitabilidade dos efeitos, tá? Então, infelizmente, a vítima aqui nesse caso, ela acaba sendo mais prejudicada porque ela não consegue reparação, mas aqui ela não consegue individualizar por essa ausência por esse fato, aliás, não pelo fato de terceiro, mas por essa força maior ou fortuito externo. Mas também eu não poderia ser responsabilizado porque eu não agi com nenhuma postura, com nenhuma causalidade adequada para a ocorrência do evento danoso, tá? É importante destacar que a gente não pode confundir essa hipótese, esse exemplo que eu dei para vocês, com a hipótese do estado de necessidade, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai tratar de uma excludente de ilicitude na qual, para se sacrificar um bem maior, o ofensor sacrifica um bem menor. Lá no caso do estado de necessidade, tá? Um excludente de ilicitude que vai sacrificar um bem menor em prol de um bem maior, tá? Então, vamos ilustrar isso. Se um caminhão desgovernado atravessa a faixa de direção, ou seja, ele está dirigindo, atravessa e para evitar a colisão, o motorista do outro lado, que vem no sentido contrário, ele lança o veículo na calçada e destrói o portão de uma determinada residência. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, mesmo em se tratando de ato lícito, ou seja, você está desviando desse caminhão desgovernado que está vindo, é um estado de necessidade, ele transforma isso num ato totalmente lícito, o condutor, esse condutor do veículo, ele terá que indenizar o dono da casa. Eu já falei para vocês várias vezes, no caso do estado de necessidade, a pessoa não está imune à responsabilidade, tá? Ela tem que indenizar as pessoas, tá? Por quê? Porque é opção legislativa. Nesse caso, o condutor tem que indenizar o dono da casa. Olha o artigo 929 do Código Civil. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso segundo, do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhe à direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então a gente está falando aqui de um caso de possibilidade de você responsabilizar a pessoa por um prejuízo que sofreu, mesmo em caso de estado de necessidade. Porém, tratando-se de estado de necessidade defensivo, tal e qual no exemplo dado que eu passei aqui para vocês, o causador do dano terá ação regressiva em face do verdadeiro responsável, que é o nosso caminhoneiro. Então, nesse caso, tem sim a possibilidade de se ajuizar uma ação regressiva e o fundamento teórico, aliás, o fundamento legal para essa ação regressiva nada mais é do que o artigo 930, quando ele diz que no caso do inciso segundo do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, no nosso caso o caminhoneiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Portanto, nesse caso, o que vai acontecer? O cara que desviou do caminhão, mas causou um prejuízo ali, no caso um portão de uma pessoa, ele será responsabilizado, ele terá que indenizar o dono da casa, mas por outro lado ele pode entrar com uma ação de regresso posteriormente para
rever esse dinheiro que ele despendeu em decorrência desse ato ilícito que foi cometido pelo motorista do caminhão. Tá? Então, diante de tamanha aproximação entre o fato de terceiro e o estado de necessidade, por qual razão aquele vai excluir o nexo causal e este vai manter a obrigação de indenizar? Por quê? Porque no fato de terceiro a gente já verificou que fica excluído o dever de indenizar. Aqui não, aqui a gente ainda tem, mesmo em estado de necessidade, mesmo num caso de excludente, de ilicitude, uma obrigação de reparar. E por que disso? É porque, no fato de terceiro, o agente não exerce comportamento voluntário. Ele é mero instrumento da atuação do terceiro. Já no estado de necessidade, o que vai acontecer? O agente ele vai efetuar uma conduta autônoma, que, apesar de ilícita, gera responsabilidade civil por uma ponderação de bens abstratamente resolvidos pelo legislador. Tá? A outro giro, para ser considerado, então, uma excludente de causalidade, o nosso fato de terceiro deve se manifestar como uma causa única de explicação dos danos, além de refletir o comportamento completamente estranho ao aparente responsável. Então a gente também tem essa distinção, tá? Se da concretude do caso, na análise do caso concreto, ressai que o nosso fato do terceiro é apenas parcial, ele vai concorrer com o fato do agente, portanto vai caber apenas uma eventual repartição de danos com a mitigação do valor da reparação, como eu falei para vocês ali no fato concorrente, tá? Dentro da participação de cada qual para o resultado, claro. Isso ocorre quando? Quando, apesar da sua autonomia, o comportamento do terceiro não se mostra idôneo por si para produzir o resultado, prendendo-se de alguma forma ao comportamento anterior do agente, tranquilo? Nessa mesma linha, se o nosso agente tinha condições de prever a ocorrência do fato de terceiro e se omitiu em adotar qualquer comportamento, já não lhe será facultada a excludente. Portanto, se ele conseguia prever e se omitiu, não pode ele alegar esse fato de terceiro, tranquilo? Assim, por exemplo, se um aluno ameaça uma professora dentro de sala de aula de forma reiterada e a direção da escola pública nada faz para sancionar esse comportamento do aluno, caso a agressão de fato se concretize, o que a gente vai ter? A gente vai ter a obrigação de indenizar a docente pela omissão. Omissão de quem? Dessa diretoria. Então, portanto, o Estado será obrigado a reparar a docente por sua omissão, sem que possa se exonerar, portanto, da nossa excludente do fato de terceiro. Isso é um informativo do STJ, informativo 450 do STJ, e ele veio do RESP 1142-245 do Distrito Federal. Então, aqui, se foi reiteradas vezes o aluno ameaçando a professora, ela reportou isso para a direção da escola pública, e a direção da escola pública nada fez para tentar impedir, né, para sancionar esse comportamento, aliás, ou seja, ela tinha conhecimento, mas se omitiu disso, o Estado não pode tentar colocar dentro do véu do fato de terceiro, porque não exonera nesse tipo de casos, tá? Além disso, o nosso fato de terceiro vai distanciar da força maior tão somente por quando da possibilidade de se identificar e individualizar o causador do dano, ou seja, o terceiro, tá? Por exemplo, o proprietário do restaurante, eu já dei esse exemplo para vocês, ele se eximirá de reparar o dano, da responsabilidade de reparar eventuais danos, por um assalto à mão armada aos seus clientes, invocando fortuito externo ou fato de terceiro, por quê? Conforme haja ou não ciência sobre quem efetivamente provocou o ilícito. Tá? Então a gente tem essa questão da identificação ou não. A distância do fato de terceiro e da força maior é tão somente aí, nesse caso, portanto, da possibilidade de se identificar e individualizar o causador do dano. Nesses dois casos, já falei para vocês, via de regra, excluem o nexo causal. Tá? Mais um exemplo que eu posso dar para vocês revela que a impropriedade dessa expressão culpa de terceiro existe nos serviços dos mesmos argumentos utilizados para afastar a nossa noção de culpa exclusiva da vítima. Então a gente enfatiza o quê? A gente enfatiza que o nosso comportamento do terceiro não precisa ser culposo para afastar esse liame causal. Basta o quê, então? Basta que a sua conduta seja a causa necessária para o dano, para que se exclua a obrigação de indenizar do aparente responsável, independentemente de aferição de licitude ou ilicitude do agir de terceiro. Então a gente não se verifica a culpa desse terceiro. Ele, por si só, esse fato exclusivo, por si só,
já afasta o liame causal, tá? Aliás, essa culpa de terceiro só será determinante quando? Quando para sua própria condenação nas hipóteses de adoção da teoria subjetiva, como se extrai do exemplo do caminhoneiro. Ali no caso do exemplo do caminhoneiro, tem um sentido, por quê? Porque a culpa do terceiro será determinante para sua condenação nas hipóteses da adoção da teoria subjetiva. Resultando, portanto, evidente que quando a lei ou o risco inerente à atividade atrai a aplicação da teoria objetiva, será totalmente despiciendo averiguar a culpa do terceiro para fins de imputação da obrigação de indenizar, tá? Então, acho que isso também está bem claro para vocês. E agora a gente tem que ponderar um ponto interessante, que o nosso legislador, e olha que por isso que a gente se confunde, mas no caso prático a gente consegue enxergar bem. O nosso legislador, ele explicitamente outorgou a responsabilidade ao agente, mesmo que comprovado o fato de terceiro em alguns casos. O intuito disso é o quê? O intuito dessas normas é de favorecer as vítimas, condenando-lhe a reparação integral, tá? Então, concedendo-lhe, aliás, a reparação integral. Então, aqui, em alguns casos, o legislador, ele opta para favorecer as vítimas, nesse intuito da reparação integral, alguns casos em que a responsabilidade do agente, mesmo que comprovado o fato de terceiro, será imputada. Por exemplo, se um caminhão atinge um táxi, impelindo na direção de uma árvore, e essa árvore e esse acidente causa ferimentos no passageiro que estava dentro do táxi, já não poderá o taxista elidir a sua responsabilidade pelo fato de terceiro, ou seja, ele não vai se isentar da responsabilidade por esse caminhão, tá? Por que isso? Porque a gente, como eu falei para vocês, o legislador ele explicitou, ele outorgou isso na legislação. Um ponto que onde a gente pode verificar isso é no artigo 735 do Código Civil, que diz que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. Então, o nosso transportador, a gente vai verificar isso de uma forma mais interessante com o avançar da disciplina, que no modelo de transporte a gente possui uma obrigação de resultado, não é uma obrigação de meio, então a gente tem uma obrigação de resultado perante o transportado. Como é uma obrigação de resultado, a gente tem uma cláusula tácita de incolumidade que determina a segurança desse passageiro do início ao fim desse percurso, tranquilo? Portanto, se ocorrer qualquer fatalidade nesse trajeto, por exemplo, no caso do caminhão bater em você, o transportador vai assumir essa responsabilidade só podendo se voltar contra o terceiro, no nosso caso o caminhoneiro, que é o verdadeiro causador do dano, em ação regressiva. Isso é uma súmula do STF, é a súmula 187 do STF. Olha lá, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. Então, nesse caso, eu, taxista, respondo pelo dano causado ao meu passageiro que estava dentro do meu táxi, causado por um caminhão que desgovernado bateu em mim, e posteriormente eu ajuizo uma ação regressiva em desfavor desse caminhoneiro para rever essas despesas que eu gastei nesse caso, tá? Mas, contudo, a gente tem que alertar que se alguém arremessa uma pedra e atinge a cabeça do passageiro, não será o condutor que indenizará a vítima. Por quê? Porque aqui vai se tratar de dolo de terceiro, ou seja, um fato antijurídico intencional desvinculado dos riscos habituais do tráfego. Isso é informativo do STJ com o informativo 425. Ou seja, se a gente tem uma questão que é totalmente não habitual à condição da cláusula contratual, que tem essa obrigação de resultado, a gente não pode responsabilizar o taxista por uma pessoa que arremessa uma pedra e atinge a cabeça do meu passageiro, tá? Diferente, portanto, essa hipótese da minha outra, tá? Gente, a gente fecha a aula de hoje, a gente terminou o nexo de causalidade e na aula que vem, a aula de amanhã, a gente vai começar a trabalhar o dano, tá? O dano é uma questão muito difícil de conceituar, mas a gente vai verificar que a jurisprudência, a doutrina, os casos concretos, eles traduzem de uma maneira mais tranquila e aí a gente está avançando e até amanhã, então. Qualquer dúvida, por favor, me envie no WhatsApp, no grupo do WhatsApp ou até mesmo naquela plataforma que a instituição disponibilizou e muito obrigado sempre pela atenção e desculpa por qualquer problema aí, tá? Até a próxima aula.